Meus queridos, quero convidá-los a abrir as Escrituras Sagradas na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2. Todos encontraram? Nós estamos caminhando aí para o final da carta, né? Hoje pela manhã já tinha gente perguntando, pastor, qual será a próxima, né? Antigo Testamento, Novo Testamento? Aguardem, nós ainda temos um caminhozinho ainda para chegar nesse final. Nós estamos caminhando então para o final dessa carta, escrita pelo apóstolo Paulo. Essa é a segunda carta, como tem aí no próprio título, né? Segunda Tessalonicenses. Segunda carta que ele escreve a essa igreja, a igreja de Cristo, na cidade de Tessalônica. Uma igreja, que eu quero que você lembre bem, ela que se destacava por meio de suas virtudes. Uma igreja que se destacava pela fé, pelo amor e pela esperança. Uma igreja que, por causa da sua perseverança, mesmo em meio às tribulações e às perseguições, havia se tornado, mesmo sendo uma igreja muito jovem, uma igreja modelo, uma igreja exemplo para as demais igrejas. Veja que igreja boa, não é? Uma igreja por quem Paulo diz que ora e que ora com extrema felicidade quando lembra deles. Mas uma igreja que Paulo também pede orações. Olha o capítulo 3, versículo 1, quando ele inicia dizendo: finalmente, irmãos, orai por nós. Então, quando nós estudamos a carta de Paulo aos Tessalonicenses, em alguns momentos onde Paulo ele elogia, ele tece elogios à igreja, nós ficamos assim pensando, meu Deus, como deveria de fato ser bom fazer parte dessa igreja. Uma igreja tão bonita, tão cheia de virtudes, mas não se esqueça, uma igreja assim como essa igreja local também, uma igreja feita por homens e mulheres pecadores. E por isso, ainda que com tantas virtudes, é uma igreja que também tinha suas falhas e que as apresentou aqui. Paulo fez questão de apresentá-las por meio de sua carta também. Falhas, por exemplo, falhas doutrinárias. Só é você lembrar da confusão na cabeça daqueles irmãos a respeito do dia do Senhor. Lembra dessas mensagens? Ficamos espantados, não é? Mas também falhas comportamentais, como nós vamos ver hoje. Alguns comportamentos que desagradavam a Deus dentro daquela igreja. Então, ainda que seja uma igreja cheia de muitas virtudes, como toda igreja, também é uma igreja com as suas falhas. O tema dessa noite está aí no seu boletim. Uma última admoestação, exatamente onde nós vamos ver Paulo apresentando uma dessas falhas marcantes, viu? Uma falha marcante na igreja de Cristo em Tessalônica. Esse é o tema da nossa sexta devocional. Nós vamos fazer a leitura do texto em questão. Eu me refiro aos versículos 6 a 15. E na sequência faremos mais uma oração. Acompanhe a leitura na sua Bíblia, diz assim, a partir do verso 6 do capítulo 3. Nós vos ordenamos, irmãos, e fazemos isso em nome do Senhor Jesus Cristo, ou na autoridade de Cristo, que vocês se afastem de todo irmão que anda de maneira desobediente, desordenadamente, e não segundo a tradição ou o ensino que vocês receberam de nós. Pois vocês mesmos estão cientes da maneira como vocês devem nos imitar, visto que nós nos portamos sempre em obediência entre vocês. Verso 8. Nem jamais comemos o pão à custa de outrem. Pelo contrário, em muita luta e em muita fadiga, de noite e de dia nós trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. E isso não porque não temos o direito de receber de vocês, mas por termos em vista oferecer a vocês um exemplo em nós mesmos para que vocês pudessem imitar. Porque quando ainda convosco, verso 10, quando estávamos com vocês, nós vos ordenamos isso. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato nós fomos informados de que existem entre vocês pessoas que andam de maneira desobediente, desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometendo na vida alheia. A elas, porém, a estas pessoas, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, ou na autoridade de Cristo Jesus, que trabalhando tranquilamente comam do seu próprio pão, comam do seu próprio suor,
E vós, irmãos, os demais, não se cansem de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por essa carta, note essa pessoa e não se associe a ela. E faça isso para que ela fique envergonhada. Todavia, não considere esse irmão como inimigo. Advirta ele, pois ele é seu, irmão. Que texto duro, hein? Vamos orar? Feche seus olhos. Pedir a Deus que fale ao nosso coração por meio de sua palavra, nos ensinando o que nós precisamos aprender desse texto. Senhor, como disse na oração inicial, é um privilégio muito grande poder estar aqui. E ter ainda a liberdade em nosso país de celebrar o teu nome, de meditar na tua palavra. E nós queremos aproveitar essa liberdade. Enquanto muitos dos nossos irmãos espalhados na face da terra, ó Deus, não têm a mesma liberdade, a facilidade que temos de ter acesso à tua palavra, não podem gozar de tempo como esse que estamos gozando aqui para sermos instruídos pelo Senhor. Nos faz, lembrando desses irmãos, valorizar os minutos que vamos passar aqui, debruçados sobre a tua palavra, aprendendo da tua vontade. Pedimos que teu Espírito Santo fale ao nosso coração por meio do texto bíblico, abrindo os nossos olhos para a verdade. Ensina-nos, ó Deus, como cantamos agora há pouco, como fizestes aos antigos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o que nós temos aqui não é uma mera orientação. O que nós temos aqui é uma ordem dada não simplesmente pelo apóstolo Paulo, não a ordem paulina, mas uma ordem debaixo da autoridade ou do ensino do próprio Jesus Cristo. Você percebeu isso? Veja novamente o verso 6. Nós, lembrando aqui, só parênteses, quando Paulo coloca no plural, é porque ele estava escrevendo essa carta junto com os outros dois missionários, né, com Timóteo e com Silas, e ele diz: nós vos ordenamos. Percebe? Nós não estamos diante de algo que podemos fazer assim. Eu vou pensar se vou fazer. Eu como um crente vou olhar para isso e vou pensar direitinho se vale a pena. É uma ordem. E aí ele completa: nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora veja, o que vai parecer radical, e talvez já tenha parecido radical para você na própria leitura, tem a ver com a preservação da própria igreja do Senhor. Da preservação da própria igreja do Senhor. Veja na íntegra o verso 6. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Eu quero que você perceba de quem Paulo está falando. Ele deixa muito claro, ele dá sinais disso. Veja novamente o texto, ele diz: todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição de que nós recebestes, ou não segundo aquilo que foi ensinado. Então, primeira informação, não são todos os irmãos da igreja. Quando ele coloca todo irmão aqui, é que alguns entre eles estavam fazendo isso. Segunda informação, não era um pecado pontual. Pecados todos nós praticamos, irmãos, infelizmente. Não é um deslize, um acidente de percurso. Ele não está falando aqui de um erro cometido. Eles estavam vivendo a prática do pecado. Você percebeu como ele colocou? Veja novamente. Que ande desordenadamente. Eles estavam vivendo em desobediência. E em terceiro lugar, nós temos a ordem. E a ordem é claríssima. Qual é a ordem? Uma vez que você nota essa pessoa que está vivendo em constante desobediência a Deus, qual é a ordem que ele dá? Olhe para o texto, não olhe para mim. Vos aparteis, ou se afastem deles. Evite a convivência com tais irmãos. Meus irmãos, preste atenção. Claro que isso vale como princípio, né, para todo tipo de pecado. Se alguém está vivendo a prática do pecado, se alguém não se arrependeu do seu pecado, não confessou o seu pecado, a orientação é muito clara, deve-se haver o afastamento. Quando não há arrependimento, quando não há o abandono, deve haver afastamento. E isso em relação a qualquer tipo de pecado, não que praticou, mas que esteja praticando como costume. Pecado não tratado, não confessado, não deixado. Pecado assumido como estilo de vida, como opção. Entendeu como é a ideia? Então,
Observem quem são esses. Agora, aqui no texto, há um pecado referido pelo apóstolo Paulo. Há um pecado que estava sendo cometido, especificamente um pecado, na igreja em Tessalônica. Que é o pecado, olha, é agressivo isso, mas a vadiagem seria a palavra aqui. A ociosidade, talvez um eufemismo para isso. A preguiça. Fica até bonito para alguns, mas esse é o pecado que estava sendo praticado em Tessalônica. Como eu disse, volto a dizer, para que você entenda a teologia da questão, o princípio vale para qualquer tipo de pecado que esteja sendo vivenciado. Mas o pecado específico aqui era a ociosidade. Olha que coisa. Alguns crentes em Tessalônica não queriam fazer o quê? Trabalhar. Que coisa. Eles não queriam trabalhar. E isso é o que diz o texto de fato. Quando Paulo esteve em Tessalônica a primeira vez, quando ele foi evangelizar, que começou a igreja, ele havia percebido já esse tipo de comportamento em alguns cristãos. Olha o que é que ele diz no versículo 10. Porque quando ainda convosco, percebe? Quando eu estava aí com vocês, nós vos ordenamos isso. Se alguém não quer trabalhar, perceba que já tinha gente que não queria fazer isso, né? Se alguém não quer trabalhar, então, que não coma. Que sofra por isso. Que sofra pelas suas escolhas. Que colha aquilo que tem plantado. Se não quer trabalhar, não coma. Então perceba que já era um costume de algumas pessoas na igreja em Tessalônica, quando Paulo estava lá. Lembre-se que Timóteo volta, né? Depois que Paulo é expulso da cidade pelos judeus, lá na frente, Timóteo retorna a Tessalônica. Quando ele chega à cidade, adivinha, ele encontra o mesmo pecado sendo praticado, provavelmente pelas mesmas pessoas. Tanto que quando ele volta para Paulo e relata, Paulo na primeira carta já escreveu sobre isso. Marque sua Bíblia. E volta aí uma carta para você ver isso. Capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Veja, Paulo foi a primeira vez, evangelizou a cidade, a igreja começou, ele começou a ensinar, a orientar, a doutrinar aquela igreja, e ele começou a perceber esse comportamento em alguns irmãos. Havia alguns irmãos que se escoravam uns nos outros assim, que se aproveitavam da generosidade e amabilidade de alguns e não queriam trabalhar. Aí Paulo então disse assim, olha, quando eu estive aí eu disse, se não quer trabalhar, então também não vai comer. Aí quando Timóteo volta para lá, para Tessalônica, ele percebe que esse movimento continua. Que esse pecado permanece na vida desses irmãos. Quando ele relata para Paulo, Paulo escreve a primeira carta e diz exatamente isso, capítulo 4, versículo 10. Finalzinho do verso 10, lá no finalzinho. Ele diz assim, contudo vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Verso 11. E também a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e o que mais? Trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo, verso 12, que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Percebeu? Disse, olha, eu disse aí a vocês e digo novamente, trabalhem. Trabalhem para viver uma vida digna diante do Senhor e não ficar precisando das pessoas nesse sentido, exatamente em razão da sua ociosidade. Muito bem, agora o que é que a gente está vendo? A segunda carta, e Paulo volta a falar de novo no assunto. Por que ele volta a falar no assunto? Porque não teve resposta, irmãos. Porque esses crentes ociosos em Tessalônica permaneceram ociosos. 1, 2, 3 vezes. Volta para o teu texto. Mesmo diante de todos os ensinos, capítulo 3, como a gente viu aqui, mesmo diante de todos os ensinos, mesmo diante de todos os exemplos que aquela igreja teve a respeito desse assunto. Sim, porque Paulo não apenas ensinou a eles, Paulo deu o exemplo. Olha o que é que diz o versículo 7 do capítulo 3. Pois vós mesmos estáis cientes do modo porque vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Ele está dizendo o que aqui, irmãos? Vocês sabem que devem nos imitar os missionários que estiveram lá. Por quê, Paulo? Porque quando estivemos aí, nós nos portamos da maneira certa no meio de vocês. O que ele quer dizer com isso? É que diferente desses irmãos ociosos,
Os missionários, quando estiveram em Tessalônica, adivinha, além de todo esforço em evangelizar, em discipular, em ensinar, em acompanhar, além de fazer tudo isso, colocaram a mão na massa. Eles trabalharam. Olha o que é que diz o versículo 9. Versículo 8. Nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de dia e de noite. Fizemos o quê? Trabalhamos. Para quê, Paulo? A fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Mas por que tanto sacrifício, irmão? Veja, a pregação, o ensino, o aconselhamento, o acompanhamento, tudo isso já é de fato um grande labor. Já é uma luta árdua, pode ter certeza disso, viu? Isso é um fato, não se engane não. Tudo isso é um grande e difícil trabalho. Mas ainda assim, Paulo disse, ainda assim nós trabalhamos. E veja que ele sabia, Paulo e os demais sabiam, que eles como obreiros do Senhor, vamos colocar dessa maneira, como instrumentos de Deus naquela cidade, naquela igreja, tinham o direito de serem acompanhados pela igreja, tinham o direito de serem assistidos pela igreja. Olha o que diz o verso 9. Não porque não tivéssemos esse direito, percebe? Olha o que ele está dizendo. Ei, a gente sabe que a gente tinha um direito de ser assistidos por vocês, de ser ajudado pela igreja. Ele continua. Mas então por que, Paulo, vocês fizeram isso? Por que vocês tomaram essa decisão? Olha o que ele fala no final do verso 9. Mas, por termos em vista, oferecer a vocês o quê? Um exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Que coisa, irmãos. Eu fico imaginando Paulo, Silas e Timóteo tendo essa conversa. Paulo chamando os dois, que pura imaginação, viu, gente? Chamando os dois dizendo assim, olha, eu tomei uma decisão, rapaz. Eu sei que a igreja é uma igreja generosa, é uma igreja bonita, é uma igreja boa, de irmãos crentes, piedosos. Mas vocês perceberam que tem uma turma aqui que não trabalha e que se aproveita dos irmãos. E que não adianta ensiná-los. Vocês notaram que a gente já ensinou uma ou duas vezes e eles não aprenderam isso. Vamos arregaçar as mangas. Vamos trabalhar para ver se desperta no coração deles isso. Vamos dar um exemplo. Eu sei que a gente tem o direito de ser assistido pela igreja, mas vamos abrir mão desse direito só para dar essa lição a esses irmãos, só para ajudá-los. Foi exatamente o que fizeram. Contudo, mesmo com todo o ensino, mesmo com todo o sacrifício dos missionários, mesmo com todo esse exemplo, eles permaneceram em seus pecados. Verso 11. Pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas, de novo, ó, que andam, percebe? Que vivem desordenadamente, não fazendo o quê? Não trabalhando. Antes se intrometem na vida alheia. Você percebe? O problema não era falta de trabalho. O problema não era não ter condições para trabalhar. O problema era não ter vontade de trabalhar. Ou, como é que colocaríamos isso? Não ter vergonha na cara. Era esse o problema. Por que isso? Porque, veja, eles se aproveitavam da boa vontade dos demais irmãos. Eles se aproveitavam de uma das virtudes dessa igreja, a generosidade. Essa igreja é uma igreja generosa. Aí, quando via que alguém estava passando por algum aperto, os irmãos costumavam ajudar. E Paulo diz, olha, não é por falta de trabalho não, viu? E nem por falta de condições para trabalhar. É por falta de vontade. Eles se acostumaram com isso. Eles passaram a explorar a boa fé dos irmãos, a boa vontade, a amabilidade desses irmãos. E mais, perceba, que com a ausência do que fazer, porque eles estavam sem trabalhar, eles passavam dias se metendo na vida alheia. Vocês viram aqui no final do verso? Como ele diz, olha, há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, aí ele termina. Antes, pelo contrário, se intrometem na vida alheia. Quando ele bota o antes aqui, o que é que ele quer dizer? Se estivesse trabalhando, não estavam se metendo na vida alheia. Não é? Mas como não estão trabalhando, já viu aquele versículo? Mente vazia, oficina
Eu sei, não é um versículo, é verdade. Mas é um ditado que poderia ter nascido aqui. Porque era exatamente isso. Estavam fazendo nada. Então, quando não está fazendo nada, quando não está produzindo, passa a olhar para a vida do outro. Era exatamente o que esses irmãos estavam fazendo. E aí Paulo deixa a ordem para eles. Versículo 12, olha o que é que ele diz. A elas, a estas pessoas, porém, determinamos e exortamos de novo, no Senhor Jesus Cristo, na autoridade de Cristo, que trabalhando tranquilamente, comam do seu próprio pão. Em outras palavras, primeiro, parem de se meter na vida dos outros, de se preocupar com a vida dos outros, passem a trabalhar para que possam comer do próprio suor, do próprio fruto, do próprio trabalho. Porque, meus irmãos, sustentar esses irmãos desocupados estava começando a cansar os irmãos piedosos em Tessalônica. Com o passar do tempo isso acontece, não é? A igreja começa com generosidade, começa com amabilidade, começa com disponibilizando e ajudando isso aqui, até começar a notar que tem uma coisa errada aqui. Até começar a dizer, a gente está trabalhando para os outros, viu? Sabe, quando vai se oferecer, eu fico imaginando, né? A gente conseguiu um trabalho para você, foi nada. Foi! O grupo lá dos homens, a gente se ajuntou lá e fulano disse assim, tem alguma coisa para ele fazer, vamos mandar ele... Isso é quando é isso aí? Não, mas eu tenho que saber quando é, porque eu tenho futebol no sábado, rapaz, de manhã. E a igreja começou a perceber, não é? Começou a perceber que essas pessoas não tinham de fato era desejo de trabalhar. Já haviam se acostumado com essa vida que claramente no texto deixa claro para nós que é uma vida de pecado contra Deus. Pecado contra Deus. E aí isso cansa. E a igreja piedosa em Tessalônica começou a cansar. É por isso que Paulo dá esse conselho, que parece solto aí no verso 13, mas não tem nada de solto. Olha o que diz o verso 13. E vós, irmãos, e aí ele se volta para o resto da igreja, vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Ele está fazendo um contraponto ao verso 12. Como foi que ele começou o 12? A eles, percebe? Ele está falando dos preguiçosos. Agora o verso 13. E vós que não estão vivendo isso, não se cansem de fazer o bem. O que é que ele quer dizer? Eu sei que vocês estão cansados aí desses aproveitadores. Eu sei que cansa, não é? Cansa a alma da gente essas coisas. Mas não deixe de ajudar aqueles que de verdade precisam dentro da igreja. Aqueles que viviam assim, inclusive pecavam contra Deus e pecavam contra essas pessoas que de verdade precisavam. E que corriam o risco de não serem assistidas pelos piedosos irmãos em Tessalônica por causa disso. Por isso que Paulo diz assim, olha, não confunde não. Eles é uma coisa, os demais outra coisa. Não deixa de fazer o bem a quem de verdade precisa dentro da igreja. Mas o que fazer com os desobedientes então? Paulo repete o que ele havia dito no verso 6, no verso 14. Acompanhe, verso 14. Ele diz, caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta carta, olha o que ele está dizendo. Se você notar que tem alguém que mesmo diante da carta, mesmo diante da instrução, ao invés de se arrepender, de notar o erro e dizer, meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou pecando contra Deus. Se não há isso, se não há arrependimento, se não há o abandono, o que é que Paulo diz que tem que fazer? Primeiro, notai-o. Perceba quem são essas pessoas. Perceba quem são essas pessoas que mesmo dentro da igreja, ou seja, mesmo se dizendo cristãos, a gente leu o texto de Coríntios, não foi? Na liturgia, quando Paulo diz assim, eu não estou falando dos descrentes. Dos descrentes nós não esperamos outra coisa. Eu estou falando de vocês, que se dizem cristãos de fato, seguidores do Senhor Jesus, aqueles que escutam de fato a voz de um bom pastor, mas que se portam de maneira contrária a isso. E aqui ele repete novamente, preste atenção nessas pessoas. Que pessoas? Essas que, ainda de que declarem o seu pecado, ainda que a palavra vá contra o seu procedimento, ainda que sejam instruídos sobre isso, permanecem em seus pecados. Teimosamente dizem não à instrução do Senhor. Notem quem são essas pessoas. E qual é a ordem mais uma vez? Vejam o texto. Nem vos associeis com eles. Em outras palavras, se afastem deles. Se afastem deles. Faça eles perceberem com isso que você não concorda com as suas práticas. Que coisa, irmãos. E por que isso tem que ser feito? Porque parece uma coisa dura, não é?
Poxa, é uma punição muito dura, pastor. Parece uma coisa agressiva, rude. Não. Finalzinho do verso 4 já nos dá a dica de que isso tem uma intenção pedagógica. Como é que ele finaliza o verso 4? Dizendo a razão para isso? Para que você tem que fazer isso? Para que fique envergonhado. Versículo 14, desculpe. Verso 14. Verso que a gente estava lendo. No finalzinho do 14 ele diz, para que fique envergonhado. Perceba que não se trata aqui de uma punição, uma mera punição. A ideia é trazer uma lição. Eles precisam aprender. Isso aqui é uma forma da pessoa cair em si, dela perceber o seu pecado. Pode ser que ela perceba a gravidade do seu pecado contra Deus, vendo o seu comportamento. Quando se aproximar de você e tentar puxar conversa, você, meu irmão, como é que tá a vida? Ainda está vivendo daquele jeito? Meu irmão, não dá não pra gente conversar, conviver junto, não dá pra gente estar... Aí você diz assim, mas pastor, que grosseria é não, irmãos. Sabe por que não é? E aqui eu quero abrir um parênteses de algo que não estava aqui no meu script. A vida traz algumas pegadinhas, pega algumas peças em nós. E eu quero mostrar a você como é verdade isso. Às vezes a gente tem vergonha, receio de admoestar a quem está vivendo em pecado. Se omite de fazer isso. E eu estou falando a respeito de outro cristão que esteja vivendo isso. Não dos crentes, mas de outro cristão. E diz assim, não, é porque eu não gosto de bater de frente com ninguém, de criar problema com ninguém. Dá a impressão que você está pensando no outro, não é? Quando você faz isso. Eu não gosto de deixar o outro triste, eu não gosto de... Não. Isso é um engano do seu coração, meu irmão. Você não está fazendo isso pensando no outro. Você está fazendo isso pensando em quem? Em você. Você se constrange. Você tem vergonha. Você tem medo de perder a simpatia dele. Você não está pensando nele, no bem dele. Se você estivesse pensando no bem dele, como as mães e os pais que estão aqui sabem do que eu vou falar, você disciplinaria. Você se comportaria desse jeito. Não, meu irmão, enquanto você não melhorar, não tem conversa. Você já deixou o seu pecado? Já se arrependeu de sua prática? Não. Então, não quero não conversar com você, não. Pensando em quem? Pensando nele. Pensando no arrependimento dele. Percebe que isso é uma pegadinha, de certo modo, do nosso coração pecaminoso? Que faz a gente ter uma impressão que somos virtuosos quando não agimos assim. Não gosto de me meter, não gosto de ferir ninguém, não gosto de prejudicar. Você está pensando em você. Como os pais que não disciplinam os filhos, porque não gosta de ver o filho chorando, porque não gosta de ver... Eu não aguento ver ele de castigo, eu prefiro tirá-lo de lá. Você está pensando em você, porque você não aguenta. Você percebeu isso? Porque você não suporta. Você sabe no fundo do coração que ele precisa daquilo, mas você não suporta isso. E por sua causa, você não lhe dá a punição justa. E aí quem vai sofrer no futuro? Você sabe. Você sabe quem vai sofrer no futuro. Porque você não quis sofrer no presente. Mesma coisa é a postura da igreja. Mas Paulo deixa muito claro quando diz aqui, meus irmãos, note essas pessoas, não se associem com elas, para que eles fiquem envergonhados, ou seja, para que eles percebam a gravidade do seu pecado diante de Deus. Afinal de contas, pode ser que essa pessoa seja de fato alguém que foi regenerado por Deus. E se ele foi alguém regenerado por Deus, não é o seu inimigo, é o seu irmão. Então essa maneira de você se afastar dele, mesmo que momentaneamente, vai ser uma forma de você adverti-lo como irmão. Verso 15, olha o que ele diz. Todavia, não considereis por inimigos, mas olha que palavra doce, mas adverti-o como irmão. Você não vai celebrar isso. Está vivendo assim? Pois agora ele vai ver, eu vou agir dessa... Não há uma celebração. Há um pesar no meu coração. Como há um pesar no coração dos pais que disciplinam os filhos. Não há alegria em fazer isso. Há disposição em fazer, porque esse é o amor bíblico. Mas não há uma celebração. Ele não é o seu inimigo para você celebrar a sua derrota. Ele é seu irmão. O que você está fazendo quando você se comporta assim, advertindo ele, ou se afastando diante dessa sua teimosia no seu pecado, é advertindo ele por amor. E é isso que Paulo deixa muito claro aqui para nós. Nós temos algumas lições para aprender. 3 lições, para ser mais preciso. É claro que a primeira grande lição dessa passagem é a gravidade do pecado não tratado. Por que isso? Eu não estou me referindo ao pecado em si. Claro que o pecado é grave.
Mas o problema dos nossos pecados, tendo em vista que seremos sempre pecadores, ainda que lutemos e devemos fazer isso contra os nossos pecados, já que fomos regenerados, nós sempre vamos nos deparar com o pecado em nossa vida. O problema é o pecado não tratado, o pecado não confessado, o pecado onde nós não nos arrependemos, o pecado onde nós não passamos a lutar contra ele. Esse é o grande problema. E essa gravidade do pecado se revela aqui de maneira muito dura. Eu quero que você perceba a gravidade do assunto da maneira como Paulo expõe. Por 2 vezes, Paulo insere a autoridade de Cristo no texto. Você percebeu isso? Olha o verso 6 mais uma vez. Nós vos exortamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha o verso 12. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo. Para que você entenda o quanto isso é grave. Isso é tão grave que Paulo está dizendo, olha, essa exortação que eu estou trazendo, eu trago em nome de Jesus. Eu quero que vocês percebam que por trás das palavras, por trás da pena que escreve a carta, está a autoridade do próprio Cristo. É como se Cristo estivesse falando. E aí ele repete 2 vezes, meus irmãos, para que você perceba a gravidade disso. Ele repete a orientação no versículo 6, veja o verso 6. Vos aparteis de todo irmão que procede assim. E no verso 14, não vos associeis com eles. 2 vezes. Paulo diz, olha, o que estamos fazendo aqui, estamos fazendo em nome de Cristo. E qual é a orientação, a ordem do próprio Cristo? Se afaste. Você precisa entender a gravidade do pecado. E aí não é uma lição apenas para o impenitente, para quem está vivendo o pecado. É uma lição para todos nós. Todos nós. Quando isso acontece, não é apenas para que ele aprenda isso, é para que eu também perceba isso. Por que eu preciso perceber isso? Porque todos nós somos, e aquele que está de pé, veja para que não caia. Percebe isso? Então, quando eu ajo assim com meu irmão, aquela também é uma lição que vale para mim. Veja, se é necessário fazer isso com ele, perceba o quão grave é o pecado diante de Deus. Pecado que a gente vem se acostumando muitas vezes a praticar, pecado que a gente vai vendo com o olhar meio que da sociedade para ele. Quando a gente olha para a Bíblia diz que o pecado fere a santidade de Deus e Deus nos pune por causa disso. Primeira grande lição, a gravidade do pecado não tratado. E aí, automaticamente, a segunda grande lição dessa passagem é a necessidade da disciplina eclesiástica, ou a disciplina da igreja, praticada pela igreja. Então veja, quando não há arrependimento, quando não há o abandono, tem que haver o afastamento. Tem que haver o afastamento. Não somente para se evitar que o impenitente contamine os demais irmãos por causa das suas ideias ou do seu comportamento, o que pode ser uma realidade. Paulo vai dizer em Gálatas que um pouquinho de fermento é capaz de levedar toda a massa. Pouquinho de fermento, se tratando exatamente de comportamento. Então isso não apenas para evitar que haja uma contaminação dos demais irmãos, mas até mesmo para que aquela pessoa, se regenerada, chegue ao arrependimento pela compreensão da gravidade do seu erro. Ela não vai entender a gravidade e o peso do seu pecado se a igreja não levar a sério o mesmo pecado. Por isso é que ele diz claramente, se afasta. Ele precisa perceber isso. Eu lembro de um livro, só esqueço agora o autor, mas falando sobre família, e ele dizendo que, quem teve inclusive ontem aqui, deve ter visto coisa parecida na palestra da missionária aqui, da irmã que teve aqui ontem. Quem faltou, perdeu, viu? Foi maravilhoso. Mas eu lembro de ter lido um livro que ele falava exatamente sobre essa disciplina familiar. E ele diz que muitas vezes os pais costumam sorrir diante das traquinagens dos filhos. E aí até um olha para o outro e diz, não ri não, não ri não. Por que não ri? Por que levar a sério, muitas vezes, a repreensão, o momento? Por que não rir daquilo que é imoral, daquilo que é errado? Porque senão ele não vai aprender a lição. Se a gente que está fora não leva a sério o pecado do outro, nem ele aprende a lição e adivinha, nem nós também. E aí o pecado se torna algo comum, algo rotineiro, algo banal, que deve ser visto dessa forma por nós. Completamente antibíblico, irmãos.
Então veja, pela distância, pela maneira às vezes disciplinatória da igreja, se afastando, evitando, isso vai provocar nele a compreensão de que aquilo que ele fez de verdade foi e é sério diante de Deus. Quando ele se aproxima, que escuta você dizendo, não quero falar sobre, eu não quero me aproximar, não vá, eu não vou, ou coisa do tipo, ele começa a se envergonhar. Não foi assim que ele disse no verso 14? Veja, esse foi o termo que ele usou no versículo 14, para que ele se envergonhe, ou seja, é didático. Aí no verso 15 ele diz, não considere como inimigo, porque isso não é uma vingança. Você não está se vingando dele, porque você não tem essa postura, você não pode ter isso, você não tem esse direito. Porque você, assim como ele, também é um pecador. Hoje foi ele, amanhã pode ser você. Só que você está agindo de forma didática para provocar nele essa compreensão de que o seu pecado é de fato um pecado diante de Deus e precisa ser tratado dessa maneira. É assim que ele coloca. Mas quando não há arrependimento, irmãos, quando não há o abandono, deve haver o afastamento. Então veja, nós devemos chorar, devemos lamentar, devemos orar para que Deus traga o arrependimento ao coração dele. Nós devemos desejar e esperar que esse arrependimento chegue. Essa é a nossa postura. A gente não faz isso com prazer, a gente faz isso com pesar. Se há prazer em fazer isso, a igreja peca contra Deus. Nós não temos essa autoridade, nós não temos esse direito. Mas quando a igreja age desse jeito, age com pesar no coração, age com tristeza, orar e suplicar a Deus que traga arrependimento, essa pessoa sofre por ela. E muitas vezes não com ela, né? Mas por ela. Mas quando, mais uma vez, não há arrependimento, quando não há o abandono, deve-se haver o afastamento. Por fim, uma terceira e última lição que nós entendemos nesse texto é a importância do exemplo. Você percebeu isso, né? Não podia deixar passar sem isso. Paulo poderia ser sustentado pela igreja, como ele mesmo disse no verso 9, né? Ele diz, olha, é direito. Veja o verso 9 novamente. Não porque não tivéssemos esse direito. Nós temos o direito. Nós estamos trabalhando por vocês e com vocês. Nós temos esse direito. Mas ainda assim ele preferiu não fazê-lo. E qual foi a justificativa que Paulo usou? Para todo esse sacrifício, servir de exemplo. É tão lindo isso que eu queria ler de novo com vocês. Verso 7 e verso 9. Verso 7 ele diz assim, pois vós mesmos estáis cientes do modo porque vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Percebe? Vocês precisam nos imitar, porque a gente lutou para viver uma vida correta. Verso 9. Não porque não tivéssemos esse direito, o direito de ser sustentado pela igreja, mas por termos em vista oferecer a vocês exemplo em nós mesmos para que vocês pudessem nos imitar. Toda liderança deve ser o exemplo para os seus liderados. Isso vale para o pastor da igreja, vale para os professores da igreja, para os professores de uma forma geral. Isso vale para os pais, homens, maridos, isso vale para as mulheres, as esposas, as mães, que de alguma forma lideram. Isso vale para todos aqueles que exercem, dentro ou fora da igreja, um papel de liderança em algum momento. Que lição é essa, irmãos? Uma liderança que não serve para ser imitada, não serve para ser liderança. Que Deus nos ajude em Cristo Jesus. Feche os seus olhos. Eu quero fazer alguns apelos para nos ajudar nessa oração final. Feche seus olhos, eu vou falando e você vai, junto comigo, nós vamos pensando. Há algum pecado que nós estejamos praticando e que nos colocaríamos assim, numa situação como essa? Há algum pecado que a igreja, uma vez sabedora dele, pudesse e devesse nos, de fato, disciplinar? Há alguma coisa nesse sentido? No seu comportamento, no trabalho, na escola, na faculdade, no casamento, no namoro, na vida, de forma geral? Há alguma coisa que você sabe que macula o seu testemunho diante de Deus?
A palavra do Senhor diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Vamos orar por isso. Vamos orar também pela nossa igreja. Pedir que Deus dê força e coragem para que possamos juntos admoestarmos uns aos outros, independente de quem sejamos. Vamos pedir a Deus também que sejamos exemplos para os homens, para os descrentes, para os filhos de vocês, aqueles que têm filhos aqui. Você tem sido exemplo para ele. Homem, você tem sido exemplo para sua esposa, para o seu vizinho. Você tem sido exemplo, mulher, para a sua família, aquelas pessoas de sua família, para os seus filhos. Vamos orar. Bondoso Deus, primeiro nós queremos te agradecer por tua palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós que cremos que a tua palavra é inspirada por Deus, hoje podemos dizer que mais uma vez o Senhor mesmo nos instruiu por meio dela. Sobre aquilo que precisamos fazer para te agradar como igreja e como cristãos. Queremos rogar ao Senhor perdão por pecados que nos colocariam como alvos da tua disciplina, que nos colocam como alvos de tua disciplina e que nos colocariam como alvos da disciplina da igreja. E pedimos perdão por esses pecados e rogamos em nome de Jesus. Não nos permita, ó Deus, que continuemos a trilhar esses caminhos que desagradam o Senhor, que desonram o teu nome, que nos colocam como vergonha, ó Deus, no Evangelho. Nos ajuda em nome de Jesus, nos aproximando da tua palavra, da vida em oração, porque esses são os meios dados pelo Senhor para que possamos vencer as nossas próprias frustrações e tentações. Nos aproxima então dos meios de graça. Agora juntos te pedimos como igreja, nós que fazemos parte dessa igreja local, que tu nos dê sabedoria, coragem, para tomarmos decisões corretas a respeito disso, mas sobretudo, ó Deus, da forma certa, com compaixão, com amor, com a didática correta, com a intenção, a motivação correta para o louvor da tua glória, custe o que custar. Nós pedimos, ó Deus, que sejamos exemplo. Que eu possa ser exemplo para os meus irmãos na igreja. Que todos nós possamos ser exemplos para os nossos familiares, para os nossos vizinhos, aqueles que o Senhor, por soberana vontade, faz passar em nossa vida, aproxima de nós. Que sejamos exemplos para essas pessoas. Nós pedimos assim, agradecidos pela tua instrução, em nome de Jesus. Amém.